Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Glória a Deus. Como é bom saber que temos um Pai que cuida de nós. Como é bom saber que temos um Deus que é poderoso. E com toda a sua glória, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa adoração. Ei, Ele está com os ouvidos inclinados nessa noite para o teu clamor, para a tua adoração. E Lucas capítulo 1, versículo 37 declara que para Deus nada é impossível. Eu não sei qual é o impossível na tua vida nessa noite, mas eu quero que você tome posse dessa palavra. Para Deus nada é impossível. Aleluia. Você pode declarar isso comigo? Para Deus nada é impossível. Para o meu Deus, aleluia, nada é impossível. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Eu vou te amar para sempre, meu Senhor. Eu vou estar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei, no vale mais profundo eu irei. Onde for, te seguirei. Cante pra Ele. E nesse andar contigo eu ouço um sim. Verdade que às vezes ouço não, mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. Oh, é despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender. E cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. Andar contigo eu ouço sim, mas é verdade que às vezes ouço um não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada irá me separar de ti. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ver a vida no altar e ver a chama acender. E cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. souber canta. É despojar tudo que sou.
gente entrega pra valer, é ter a vida no altar e ver a chama acender e cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer, é despojar tudo que sou. Se entrega pra valer, é ter a vida no altar e ver a chama acender e cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. Glória a Deus. Chegou o momento da ministração da palavra. Gostaria que você estivesse muito atento àquilo que Deus há de falar através do seu simples servo. Nós bem reconhecemos que somos apenas instrumento em suas mãos e queremos ser um canal de bênçãos para que a palavra de Deus venha alcançar corações. Amém? Todos já estão bem acomodados, já se encontram bem confortáveis nos seus assentos. Então vamos lá ao que interessa agora, que é a palavra de Deus. Gente, eu não sei se você lembra, eu não sei se você sabe, hoje é um dia especial. Hoje é uma data comemorativa. Segundo domingo de dezembro é o dia... Muito bem. Hoje é o dia que separamos para louvar a Deus por sua maravilhosa palavra. Palavra essa que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Você trouxe sua Bíblia? Se você trouxe sua Bíblia, por gentileza, se coloque em pé, levante-a e diga comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho, porque a Bíblia diz que eu tenho. Pai, nós te louvamos por tua maravilhosa palavra. Bendizemos ao teu santo nome, na certeza que a tua palavra é viva, é verdadeira, os teus testemunhos são fiéis, e nós cremos e fazemos menção da tua palavra, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Abra comigo a Bíblia no Salmo 19. Salmo 19. Eles que encontraram, digam amém. Assim está escrito, Salmo 19, versículo 7. Verso 7. Eu particularmente gosto muito desse texto. É difícil, né? Você não apreciar um texto que há na Bíblia, tendo em vista que tudo foi inspirado por Deus. Mas há textos que ressoam em nossa alma, que reverbera em nosso coração, que estremece o nosso espírito. E esse é um desses. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos. Será que existe algo
mais desejável do que o ouro? Será que existe algo mais doce do que o mel? Sim, existe. É a palavra de Deus. E o salmista teve a sensibilidade de compor, entre tantos salmos, um que expressa a magnitude, a magnificência da palavra do Senhor em nossas vidas. E ele começa a dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Vou refletir convosco nessa noite somente o versículo 7, para sermos mais específicos, mais enfáticos, mais eficazes nessa proclamação da palavra. A lei do Senhor é perfeita, ela é perfeita em sua essência. Ela não é perfeita em seu resultado, tendo em vista que Cristo morreu por nós, para que o sangue viesse nos purificar do pecado. Mas essa lei é tão perfeita que ela serve como espelho, como o apóstolo Paulo muito nos ensina. Que ao olharmos para a lei do Senhor, nós percebemos as nossas deformações, delimitações, as nossas deficiências, nós reconhecemos as nossas sujeiras. Então a lei em sua essência, de fato, ela é plena, ela é perfeita. E quando falamos que ela é perfeita, é que nada precisa ser acrescentado e nada precisa também ser retirado. E a Bíblia diz: ai daquele que acrescentar ou remover sequer um tio ou um acento de tudo que foi escrito. Eu tenho alguns pactos com Deus, os irmãos sabem de alguns. E um dos pactos que eu fiz na capela do seminário foi de fidelidade à palavra. E eu disse: Deus, se tua palavra falar, eu falo. Se tua palavra não falar, eu me encalo. Para que tão somente venha falar aquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a autoridade máxima em nossas vidas, e nós cremos que a revelação de Deus para nós é o livro do Senhor, o livro sagrado, é a única regra de fé e prática, é a sua santa palavra. E o salmista aqui diz: a lei do Senhor é perfeita, perfeita porque a Bíblia é como um alimento para um faminto, é como uma bússola para o perdido, é como um mapa para um viajante, é como um vestes para o despido, é como um cajado para o peregrino. A Bíblia é uma fonte inesgotável de águas vivas que nos refrigera a cada instante, a cada momento. A Bíblia de fato não contém, não se torna a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E a sensação que nós temos em todo o tempo e o tempo todo é que quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Ou será que eu sou o único louco aqui presente? Tem mais alguém comigo? É a sensação de você estar ouvindo a voz do Senhor, falando ao teu espírito, falando ao teu coração, testificando da fidelidade, da credibilidade dessas escrituras. Quão maravilhoso é termos a Bíblia, irmãos. Permita-me aqui, tá? Licença. Fica com ciúme não, pode beijar a sua também. Quão maravilhoso. É porque se você conhece um pouco da história, você vai perceber que homens morreram, sangraram, abdicaram dos seus sonhos, dos seus prazeres, simplesmente para poder nos dar acesso à palavra de Deus, para que viéssemos ter a Bíblia traduzida em nosso idioma, em nossa língua. Bíblia essa que durante séculos foi acorrentada, aprisionada, porque não havia o interesse que as pessoas conhecessem a palavra do Senhor. E aqui o salmista diz: a lei do Senhor é perfeita, e ele estabelece 3 critérios que ratificam essa verdade. Ela é perfeita porque, em primeiro lugar, olha o que o texto nos diz, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita porque refrigera a alma. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Quantas pessoas oprimidas, aflitas, em depressão crônicas, sabe aquela dor na alma, sabe aquele pânico, aquele pavor que nos assombra, aquele momento de terror, aquele vazio existencial, que você entra em surtos e você não consegue encontrar uma explicação.
A Bíblia nos diz que a palavra de Deus, ela refrigera a alma, ela é o remédio para o doente. E ela traz essa cura em nossas vidas. Para você ter uma ideia, profissionais da psicologia, da psicanálise e psiquiatria chegaram à conclusão e desenvolveram uma tese chamada salmoterapia. Eles não conseguem explicar cientificamente, porque a ciência ela tem suas limitações, mas eles apenas conseguem instruir seus pacientes a lerem o livro de Salmos, porque resultados acontecem a partir do momento que fazemos uma simples leitura do livro de Salmos. E o que é que acontece? Esse refrigério da alma. Você começa a ler a Bíblia e de repente o seu ânimo muda, o seu humor muda. Oh, aleluia. Você não vai precisar de Dramid, de Lexotan, de diazepam. A palavra de Deus vai ser o seu alívio, vai ser o seu bálsamo, vai ser o seu refrigério. Amém? A Bíblia nos diz isso, refrigera a alma. Às vezes eu estou no gabinete, eu me deparo com cada situação complicada que eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu digo à pessoa, vou passar uma receita para você. Não adianta fazer anamnésia, eu faço uma receita, porque eu não gosto de voltar ao passado, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu creio nesse evangelho da simplicidade. Eu digo, vamos tratar do problema daqui para frente. Vou lhe dar uma receita. Leia a Bíblia. Aí eu passo algumas referências bíblicas. É incrível, gente, como eu tenho presenciado isso. A transformação que acontece. Da mesma forma eu percebo como alguém está se distanciando do Senhor. Quando alguém entra numa anorexia espiritual. Quando uma pessoa pensa que está abastecida, mas na realidade está raquítica. Justamente por a negligência de ler a Bíblia. Aí entra em estado de desnutrição, fica desidratado, desnutrido, porque não está fazendo da palavra de Deus o seu alimento. Um dos principais sintomas de uma pessoa doente é a falta de apetite. Não é verdade? Não é verdade, doutora Vanessa? O sonista aí está me ajudando. Uma das principais sintomas, um diagnóstico preciso de uma pessoa enferma, doente, é a falta de apetite. Da mesma forma, uma pessoa doente espiritualmente, ela não tem mais desejo de ler a Bíblia. E alguém já disse, ou a Bíblia lhe afasta do pecado, ou o pecado lhe afasta da Bíblia. Você que escolhe o que você quer para a sua vida. A Bíblia tem esse poder de nos distanciar do pecado. O salmista diz, guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti, porque a tua palavra é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. A gente aqui não dá valor à lâmpada, valor à luz, mas na antiguidade eles não conseguiam viajar à noite sem uma lâmpada na mão. E a comparação que ele faz, essa é a tua palavra, Deus. Aonde eu for, a tua palavra tem que ir à frente. Ela vai na minha frente, ela vai me guiando, ela vai me conduzindo, ela vai me conduzindo. Eu não posso me distanciar da tua palavra, ela é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Essa é a palavra que traz refrigério à alma. Eu digo isso não simplesmente pelas experiências de gabinete que já tive ao longo de 17 anos de cristão, exercendo sempre liderança de acordo com a confiança que Deus tem me entregado, me confiado. Mas eu digo isso por experiência própria. O apóstolo Paulo diz, quem enfraquece que eu também não enfraqueço. E às vezes vem momentos que o apóstolo Paulo diz, temores por dentro, combate por fora. Tem momentos que a turbulência invade o nosso ser, sabe? E vem uma angústia nos dominando, que não tem explicação. E quando essas assombrações nos perseguem, o que é que eu faço? Eu recorro para a palavra do Senhor. E lá eu recebo esse refrigério da alma. Esse refrigério que vem do alto, que vem de Deus para as nossas vidas. A lei do Senhor é perfeita. Ela refrigera a alma. Você não precisa de análises, você não precisa de terapia, e os profissionais da área de saúde mental vão me matar depois.
Mas eu sei o que eu estou falando. É com conhecimento de causa, é com experiência própria, de que essa palavra é fiel, é verdadeira, e ela é a cura para os teus traumas, ela é a cura para o teu bloqueio, ela é a cura para os teus problemas, ela é a cura para a tua aflição, ela é a solução para toda situação, em nome de Jesus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura a alma. Você acredita que o louvor é uma palavra cantada, né? Quando o rei Saul estava oprimido, endemoniado, atormentado, aflito, o que é que ele fazia? Ele chamava Davi para cantar, tocar a harpa, e ali ele recitava a palavra cantada, por meio dos salmos, e simplesmente aquele espírito de opressão deixava de atormentar a vida dele, porque ele estava dando lugar à palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso alimento, irmão, é o nosso alimento. De repente você, cristão, não importa o quão forte você seja, eu não sei qual foi a última vez que você leu a Bíblia. Eu não sei qual foi a vez que você leu a Bíblia. A última vez que você leu a Bíblia. Mas a Bíblia nos diz: medita de dia e de noite. Ao levantar, ao deitar. Em casa, no campo. Aonde for, medita. É essa a instrução de Deus para Josué: medita na minha palavra de dia e de noite, e fará prosperar os teus caminhos. A pergunta aqui é: quantos querem ser prósperos em seus caminhos? Não é pecado ser próspero não, meu irmão. É bênção de Deus. Agora existe um princípio: medita na minha palavra de dia e de noite. De dia e de noite. Ao levantar, ao deitar, ao despertar, ao adormecer, medita na minha palavra. E a pessoa que não medita na palavra, logo ela vai se sentir desnutrida, desidratada. E todo desnutrido e desidratado é vulnerável a qualquer tipo de doença. Aí o que é que acontece? O camarada está sem ler a palavra. Aí vem de repente uma seta do inimigo. Aí vem um dardo inflamado do inimigo. O que é que vai acontecer? Vai alcançar o coração dele. Ele vai se inflamar com tudo. Ele vai ser igual a mimosa pudica. Você conhece essa planta? É chamada dormideira. Tudo que acontece com ela, ela se encolhe. Aí vem uma palavra de afronta, uma palavra de injúria, fica todo encolhido, fica aquela pessoa melindrosa. Não é uma pessoa sarada, sabe? Fica uma pessoa doente. Pessoas doentes adoecem pessoas. Pessoas saradas saram pessoas, amém? Aí com tudo se inflama, com tudo fica mal, com tudo se desanima, com tudo deixa de frequentar a igreja, com tudo fica falando mal dos irmãos. Isso porque não está firme na palavra. Porque a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Somente Deus vai poder refrigerar a sua alma através da sua maravilhosa palavra. Quantos têm vivido essa experiência? Não deixa o espírito da depressão te atingir, não, irmão, nem te afligir. Recorre à palavra. Medita na palavra. Desfruta de todas as bênçãos da palavra. Então, em primeiro lugar, restaura e refrigera a alma. Segundo lugar, a lei do Senhor é perfeita. Por quê? Porque o testemunho do Senhor é fiel. Ah, gente, às vezes eu vejo pessoas me dizendo: pastor, fulano entrou na universidade e se desviou. Eu se desviou não. Universidade não desvia ninguém. Universidade, seja qual for, não desvia ninguém. Revela quem já estava desviado. Essa é a verdade. Aí a pessoa entra e fica encantada com a metafísica platônica, criticismo kantiano, racionalismo cartesiano, dialética de Hegel, a psicanálise de Freud, o evolucionismo darwinista, o marxismo cultural. Ficam encantada com isso. E começa a validar mais essas teorias ideológicas do que a própria palavra de Deus. Aí ficam adeptos de Freud, ficam adeptos de Marx. Eu digo: meu Deus, isso é uma esquizofrenia coletiva. O que é isso? E negam o nome de Jesus na academia,
porque não conhece os testemunhos de Deus que são fiéis e que são verdadeiros. Essas universidades, Harvard e Oxford, foi fundada por cristãos devotos, fiéis ao Senhor. A Bíblia, nenhuma evidência científica, descoberta científica confronta a Bíblia, pelo contrário, apenas confirma aquilo que está na Bíblia. Agora existe uma tendência cética, tendenciosa, que tenta deturpar com despautério, com disparates, com discrepâncias completamente contraditórias, para enganar, ludibriar o leigo. Mas aquele que reconhece que a lei do Senhor é perfeita, que o testemunho do Senhor é fiel, não se curva diante de Baal, não se curva diante da Babilônia, porque conhece o Deus a quem tem servido. Conhece o Deus a quem tem servido. Então, meu irmão, o testemunho do Senhor é fiel. A sensação de ler essa palavra, eu não sei se eu sou o único louco aqui, mas é você estar lendo o jornal atual. Você, meu Deus, Donald Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel. Aí você vai aqui para os livros, dizendo que Jerusalém será reconhecida como a capital de Israel. E será como uma pedra de tropeço para todas as nações que se levantarão contra Jerusalém. Mas ai daquele que se levantar contra Jerusalém, porque o Senhor defenderá Jerusalém. O Senhor batalhará por seu povo. Aí você vê o mundo todo se revoltando contra Jerusalém. E você vê, está aqui, ó. Está na Bíblia. Esqueci o nome do cientista que veio dizer, no século 6 ou século 7, sexto ou sétimo, a terra é redonda. Ah, grande coisa. A Bíblia já dizia isso em Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Você sabia qual é o livro mais antigo da Bíblia? Não é o livro de Gênesis. A Bíblia está escrita em uma ordem lógica e não cronológica. Por cronológica, a questão de datação, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Comprovado isso. E quando você pega o primeiro livro de Jó, no primeiro capítulo, quer dizer, o primeiro capítulo do livro de Jó, está lá Deus dizendo, de onde vem Satanás? Satanás diz, eu venho de arrodear a terra. Ali ele já estava dizendo que a terra era redonda. Aí a ciência vem descobrir, eu estou dando um exemplo entre tantos outros exemplos que há, vem descobrir séculos e milênios depois. Eu vi um dia uma ilustração que eu achei interessante. Estava na escala da montanha do conhecimento. Nessa escala estavam médicos, astrônomos, engenheiros. As maiores profissões estavam escalando. Depois, com muito esmero, afinco, ímpeto, esforço, chegaram no topo. Quando chegaram no topo, sabe o que eles encontraram? Os crentes lendo a Bíblia. Há muito tempo já. Lendo a Bíblia e descobrindo que os testemunhos do Senhor são fiéis. São fiéis. A lei do Senhor é perfeita e o testemunho de Deus é fiel. Os céus, a terra passarão, mas a sua palavra permanecerá para todo sempre. Eu não me envergonho dessa palavra. Sabe por quê, meu irmão? Ela não contém a verdade. Ela não se torna verdade. Ela é a verdade. E a história confirma que muitas teorias caíram por terra. Muitas teses científicas caíram por terra. Muitos cientistas erraram. Mas a história confirma todos os dias, dia após dia, que a palavra de Deus se cumpre com exatidão. A palavra de Deus é infalível, é incorruptível, é indestrutível. Nenhum outro livro foi tão perseguido, mas nenhum outro livro foi tão publicado, foi tão traduzido, foi tão vendido quanto a palavra do Senhor. Porque o seu testemunho é fiel. Essa é a forma que Deus se revela, através da palavra. Um dia chegou uma pessoa, pastor, eu queria que Deus falasse comigo, porque eu estou sem ouvir a palavra de Deus, já fui em tudo que é círculo de oração nessa cidade, e eu não encontrei. Eu disse, mas irmã, tão simples isso, eu vou dar a solução do seu problema. Ela, qual é, pastor? Vou lhe dar agora, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 1, até Apocalipse capítulo 22, versículo 21. Você vai ler Deus falando com você o tempo todo. O testemunho do Senhor é fiel. Deus fala através de profecias, de
profetas, fala, divisões de sonho, fala. Mas se você tem a fonte, meu irmão, se você tem a fonte, o manual de vida, a carta viva, escrita pelo Pai para você, o que mais você precisa? Então tudo que vier falar comigo, ó, tem que passar pelo parâmetro da verdade. Toda profecia vem para confirmar aquilo que está escrito, nunca para acrescentar, jamais acrescentar, mas para confirmar. Por isso que os cristãos bereanos, eles conseguiram alcançar louvor da parte do Senhor, porque com os olhos eles olhavam para o pregador e com o outro, ó, a Bíblia. Eles avaliavam e analisavam tudo que o pregador falava e começavam a ver se estava de acordo com as Escrituras. E a Bíblia diz que Deus se alegra desse povo. Não é um povo movido por vento de doutrina, mas é um povo centrado, que reconhece o valor da palavra de Deus. Porque nesses últimos dias, não se engane, o anticristo já está à porta. Fará sinais e maravilhas, que se possível fora, como diz as Escrituras, enganaria até os escolhidos. Não é possível enganar os escolhidos, porque Deus sabe exatamente os que lhe pertencem. Mas Ele vai fazer fogo cair do céu. Agora, quem quiser show, vai seguir Ele. Quem quiser entretenimento, vai seguir Ele. Quem quiser alucinações, ilusionismo, vai seguir Ele. Agora, quem desejar viver pela palavra, vai permanecer firme na palavra. Ainda que o sol escureça, ainda que as estrelas caiam do céu, ainda que todas as leis se levantem contra nós, permaneceremos firmes nesta palavra, porque ela é fiel, ela é verdadeira. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para todo sempre. Para todo sempre. Para todo sempre. A palavra do Senhor permanecerá. Amém? Porque a lei do Senhor é perfeita e o seu testemunho é o quê? Fiel. Porque a lei do Senhor é perfeita. Terceiro lugar, porque ela dá sabedoria aos simples. Ela dá sabedoria aos simples. Você acredita que eu já vi analfabetos, iletrados, indoutos, incultos, tinha conhecimento da palavra de uma maneira tão surpreendente, de uma maneira assim tão extraordinária, que impressionava qualquer doutor. É aquela sabedoria que você sabe, que você reconhece que vem como uma dádiva divina, que vem como graça de Deus. Pessoas que... Eu conheci uma pessoa que ela não conseguia ler nada a não ser a Bíblia. Ela não conseguia ler mais nenhum outro livro a não ser a Bíblia. Somente a Bíblia ela conseguia ler. Sofria de analfabetismo, mas quando eu abria a Bíblia, ela conseguia ler. Ela conseguia ler. Senhoras que já foram parte dessa igreja, que nós sepultamos, eu fiquei maravilhado com a sabedoria dessa mulher. Com a sabedoria dessa mulher. Aqui tem alguns filhos e netos dela. A irmã Rufino nunca foi uma mulher que visitou a universidade. Mas você sentava ao lado daquela mulher, você ficava maravilhado com a sabedoria que ela possuía. Com ela possuía. No leito de morte, ali a filha dela aqui, foi visitar um satanista. Foi visitar um satanista e disse: olha, é assim, desse jeito, se você fizer disso, dessa forma, você vai ser curada. Ela disse: eu só tenho uma coisa para lhe dizer. O cara falou 1 hora. Eu só tenho uma coisa para dizer: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu creio que aquelas palavras estremeceram o coração daquele indivíduo. E a palavra do Senhor é essa: dá sabedoria aos simples. Dá sabedoria aos simples. Eu não preciso ir para muito longe. Olha para mim. Olha para mim. Quase que eu me aposento na 5ª série, gente. Eu passei 3 anos na 5ª série, gente.
Alguém aqui igual a mim, não? Orival, 3 anos na 5ª série. Se eu contar essa resenha para você, Netinho, não siga meu exemplo, tá, Netinho? O menino tá mais sério que o Netinho. Fui pro polivalente, aí lá reprovado. Como é ruim, né? 2º ano, reprovado. E aí você, 2º ano reprovado, você tem que ir embora. E aí nenhum colégio me queria mais. Isso porque meu currículo escolar, saí do 7, fui pro polivalente, depois fui pro Benjamin, depois fui pro estadual, depois fui pro Carolina, depois fui pro Ciepa. Eu acho que foram esses aí, né? Todos esses aí, né? Depois fiquei tão bom que ficavam disputando onde eu ficava. Brincadeira. Aí eu lá no poli, 2 anos, repeti. Sabe o que foi que fizeram comigo? Mandaram pro Benjamin Sodré. Só tem vaga à noite. Eu com 13 anos, saía daqui da Tipuó para ir para lá andando. Minha mãe disse, você vai ser homem, seu cabra. Eu ia andando e voltava andando. Quando eu voltava assaltando a feira ali, sabe? Dia de sexta-feira. Pegava banana, laranja, tudo que vinha pela frente. Era o tempo da perdição, que Jesus perdoe meus pecados, já foram perdoados. No dia da confissão. E aí eu estou com 13 anos no Benjamin Sodré. Era o mais novo da turma. Naquela época aqui, quem vai lembrar, existia uma gangue chamada Guns N' Roses. Guns N' Roses. Eu estava entrando em uma que era chamada BJ. Bravos Jovens, Bravos Jovens. Eu estava sendo amador de uma, né? Jovens. Aí foi o dia, sabe? Que a palavra de Deus entrou no meu coração. E lógico que teve uma pessoa muito especial, além da minha mãe, para fazer com que isso acontecesse. Nessa eu estava fazendo um trabalho social e ela foi visitar o estadual. Aí quando ela foi visitar o estadual na 6ª série, aí eu pulei para a 7ª. Para ela não saber, a gente estava se paquerando. Aí eu disse, eu vou pular aqui para a 7ª série para ela não saber que ela era 7ª, que eu estou atrás dela. Não pode. Não deve. Aí pulei para a 7ª. Depois que ela descobriu que eu era 6ª, pronto. De repente, Vanessa foi um anjo que Deus trouxe para a minha vida. Abriu o entendimento, esclareceu muitas coisas. Comecei a estudar. Não parei de estudar. Estudar. Me formei primeiro que Vanessa. Fui para o seminário, me formei em teologia, depois me formei em administração, me formei em filosofia, fiz pós-graduação em filosofia, estou fazendo mestrado agora. Fiz arqueologia na UNEB, passei, fiquei 18º lugar, salvo engano, entrei, passei um semestre, desisti de arqueologia, porque era muito conflito, era muito confronto. Você pensa, eu vou deixar os professores em paz. Na realidade eu tive que priorizar o ministério, tive que priorizar a família, abrimos mão de tudo isso. E temos essas formações e não quero parar. Não quero parar. Graças a Deus eu estou novo. Então quero continuar estudando na medida em que as oportunidades surgirem. Mas esse texto eu poderia falar de qualquer outra pessoa, mas eu vou falar de mim. Deus dá sabedoria aos simples. Aos simples. Sabe assim, um insight. É difícil explicar isso. Um insight. Como se fosse uma pane. E a partir de então, o mundo seu já não é mais preto e branco. Você começa a ver o mundo colorido, você começa a entender as coisas, você começa a enxergar as coisas. E as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer. Porque Deus dá sabedoria aos simples. Deus fez com que pastores se transformassem em reis. Deus fez com que camponeses se transformassem em profetas. Deus fez com que pescadores à margem do mar da Galileia se transformassem em apóstolos. Porque a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o seu testemunho é fiel e dá sabedoria aos simples. Como eu posso desprezar essas palavras? Ou trocá-las pelas palavras de Freud, de Marx, de Darwin, de Sartre, de Nietzsche? Como poderia eu fazer isso? Por falar em Nietzsche, um dia Nietzsche escreveu, Deus morreu, embaixo ele colocou assinado Nietzsche. Seus 10 últimos anos, depois de ter cometido essa loucura, foi de insanidade total. Ele comia suas fezes, tomava sua urina e dizia ele que era
o próprio Cristo. Depois ele morreu de loucura. Os maiores filósofos que já existiram. Quando ele morreu de loucura, os cristãos fizeram um outdoor e colocaram: Nietzsche morreu, assinado Deus. Onde estão esses homens? Agora, se você não se conforma com as provas e evidências confiáveis, fidedignas de que a Bíblia é verdadeira, olha para a história. Em 1947, na caverna de Qumran, um pastor que estava pastoreando, ele simplesmente, por acidente para alguns, para nós, providência divina, ele joga uma pedra, essa pedra entra em uma caverna, bate em um vaso, ele ouve o barulho do vaso. Quando ele vai ao encontro, ele encontra pergaminhos de 600 anos antes de Cristo. E ele começa a analisar, na realidade não ele aciona departamentos responsáveis que começam a analisar esses vernáculos, esses pergaminhos, esses fragmentos, começa a analisar 600 anos antes de Cristo com os que estão atuais. E ele fica pasmo, perplexo, a maioria se converte. Porque é impossível que um livro permaneça tanto tempo, com tamanha integridade, sem alteração, sem deturpância na sua mensagem. Você já brincou de telefone sem fio, não já? Você conta uma coisa aqui, no final está tudo distorcido. Com a Bíblia não é assim. É uma prova científica, histórica, um argumento arqueológico, que foi justamente a descoberta dos artefatos arqueológicos na caverna de Qumran em 1947. Agora, preste atenção em uma coisa como é a história. Quando descobre isso em 47, em 48, a ONU reúne as nações e vão decidir se Jerusalém, se Israel é uma nação ou não é uma nação. Por quê? Porque em 47 eles encontraram os escritos dizendo que Israel já estava naquela região há muito tempo. Em 1948 há uma votação, fica empate, e um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele dá o voto Minerva, reconhecendo que o Brasil, reconhecendo por meio do Brasil que Israel é uma nação. 47, 48, estão entendendo? Como Deus é o Senhor da história, como faz tudo certo, como faz tudo conforme os seus planos no seu devido tempo. Algumas pessoas perguntam por que o Brasil não tem vulcão em erupção, não tem tempestade, não tem tufão, não tem terremoto, não tem tsunami. A minha interpretação para isso é aquilo que Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem. O Brasil é uma nação abençoada porque um dia estendeu suas mãos para Israel e abençoou a nação de Israel. A nação de Israel não é maior do que a igreja, mas ainda não fugiu dos planos de Deus. Deus ainda estabelecerá o seu trono, o seu templo, naquele lugar, para testemunho entre as nações. Amém, irmãos? Quero concluir dizendo aqui o que o salmista disse: as tuas palavras são mais desejáveis do que o ouro, mais doce do que o mel. Houve um senhor cético, tornou-se um agnóstico, filho de um pastor, foi muito bem sucedido em sua vida. Nos últimos instantes, em estado terminal, ele querendo falar, mas ninguém conseguia entender. E ele disse: por favor, me traga o meu bem mais precioso. E a família entrou naquela agonia: qual é o bem mais precioso desse homem? Qual é o bem mais precioso? E trouxeram os tesouros que ele tinha adquirido ao tempo. Seus relógios, sabe, valiosíssimos. Trouxeram seus diplomas, certificados, conquistados, e ele simplesmente fazia com a cabeça. E ninguém conseguia entender o que era o tesouro mais valioso. Aquele cético e agnóstico que recebeu do seu pai, há um tempo atrás, um presente. Aí alguém viu um livro de capa preta na sua imensa biblioteca. Quando abriu, disse: filho, não esqueça, esse é o tesouro mais valioso. Será que esse livro? Vou levar. Quando ele viu o livro, ele começou a chorar. Abraçou a Bíblia fortemente. Chorou, chorou, chorou. E esse foi o seu último suspiro. Naquele momento ele reconheceu o testemunho do Senhor
mais desejável do que o ouro, é mais doce do que o mel. Apenas lamentamos com que ele tenha demorado tanto para reconhecer que a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o seu testemunho é fiel e dá sabedoria aos simples. Você está com sua Bíblia aí? Levanta ela mais uma vez. Eu estive, por gentileza, se coloque em pé em nome de Jesus. Eu tive a honra, o privilégio, a satisfação, foi bênção de Deus, de estar num dos países de maiores avivamento, que foi a Coreia do Sul. Eu fiz um vídeo pequeno, está nas redes sociais. Era o cemitério dos mártires. Centenas e centenas de homens morreram naquele lugar para que a mensagem do Evangelho alcançasse aqueles corações. Eu andei naquele cemitério, eu vi a área das crianças, gente. Crianças que foram mortas, decapitadas. Famílias mortas e decapitadas. Depois naquele cemitério a gente entra num museu que não pode fotografar, não pode filmar. E lá tem a imagem da primeira Bíblia em coreano. Foi um chinês, missionário chinês, escreveu a Bíblia na Coreia, na China, e levou para a Coreia. A Coreia é a única nação que recebeu a Bíblia pronta. Eu não lembro o nome desse pastor, mas esse pastor, quando chegou lá, entregou essa Bíblia na mão dos coreanos. O soldado da Coreia o interceptou, e naquele instante o soldado da Coreia simplesmente decapitou esse pastor. Esse pastor entregou a Bíblia. Dias depois, esse mesmo soldado coreano da Coreia do Sul leu a Bíblia sozinho. E ao ler a Bíblia sozinho, ele se converteu, se tornou um missionário e um dos principais responsáveis pelo maior avivamento, um dos maiores avivamentos da história do mundo. Olha o valor da Bíblia. Qual é o valor que a sua Bíblia tem? Queria fazer essa pergunta para aquele soldado. Qual o valor dessa Bíblia? Você está segurando um livro que muitos morreram por ele. Muitos se sacrificaram por ele. Muitos deram sua vida por ele. A exemplo do próprio Cristo, que derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos acesso à salvação. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo isso aqui? É forte, irmão. Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga isso a ela. É forte, irmão. É forte. É forte. Sabe uma das coisas que impede os muçulmanos de se converter ao cristianismo? Sabe qual é? É a maneira como nós tratamos a Bíblia. Eles dizem, não é possível que seja um livro sagrado e seja tratado dessa forma, dessa maneira. Como é que você trata a sua Bíblia? Alguns têm a Bíblia aberta no Salmo 23 para atrair prosperidade, outros no Salmo 91 para expulsar demônios. Isso é meio de tratar a Bíblia? Outros usam a Bíblia apenas como horóscopo. Procura a Bíblia só quando está passando por situações difíceis. Eu sempre lembro de uma história que um camarada estava passando por um momento desse, abriu a Bíblia e estava lá. E Judas foi e se enforcou. Está amarrado? Não é essa não. O que vier agora será. Vai tu, porém, faz o mesmo. Está complicada agora a situação, né? Que a Bíblia para você é apenas um horóscopo? A Bíblia é a carta de Deus, de um Pai amoroso, que escreveu tudo que nós precisamos saber e que um dia virá ao nosso encontro. E com certeza uma das perguntas será: leio a minha palavra? Leio a minha palavra? Espero que a partir de hoje você ame mais a palavra do Senhor. Ame mais a Bíblia. Reverencie mais
na certeza que a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o seu testemunho é fiel e dá sabedoria aos simples. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Quer dar um presente a alguém no final do ano? Quer dar um presente a alguém no final do ano? Dê a Bíblia. Ayrton não está hoje aqui, mas ele tem uma história de vida muito interessante. Um dia, alguém chegou e deu uma Bíblia para o pai dele, que se chama Ayrton. Ele é Ayrton Júnior. O pai dele partiu para a eternidade e deixou essa Bíblia. E um dia, o Ayrton Júnior ficava: Deus, me dá uma Bíblia, mas eu não quero comprar, eu quero ganhar de alguém. Ele, sem saber de nada, ele vê os objetos antigos do seu pai, um livro. E quando ele abre, estava lá: dedico este livro sagrado ao Ayrton, meu amigo. E ali ele toma para si aquele presente que foi dado ao seu pai e que ele herdou. De uma forma muito especial, aquela Bíblia transformou a vida dele. Quer dar o presente para alguém? Dê a Bíblia. Dê a Bíblia. Compre uma Bíblia esse fim de ano e dê a alguém. Dê ao seu pai, dê à sua mãe, dê ao seu patrão, dê ao seu funcionário, dê ao seu vizinho, dê à sua sogra. Amém, irmãos? Ninguém deu amém agora. Jesus transforma, gente. Tá por fora. Dê a Bíblia a alguém. Dê esse presente mais valioso, mais precioso, de riquezas incalculáveis, de riquezas inestimáveis. Dê e doe uma Bíblia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou.